sobre o espiritismo, chamaram psíquica, encontra-se num estado abimaterial, abimatéria, isto é, fora da matéria qual é condensada e armazenada ordinariamente que ela anima. Eis a razão por que prefiro denominá-la anímica. O primeiro grau de exteriorização da força anímica, sob a influência da vontade, foi posto em evidência, como acima já referi, pelo Dr. Baretti, que julgou dever dar a esta força o nome de força neúrica radiante. Quando estamos na obscuridade, perto de uma pessoa cuja força anímica se abimaterializa abundantemente, por exemplo, nas sessões onde é mister a ausência de luz, podemos vê-la flutuar sobre as vestes do indivíduo donde ela emana, principalmente na altura da região epigástrica ou dos grandes troncos arteriais, sob a forma de matéria vaporosa e luminosa. Pode-se fazer uma ideia desta luz pela ilusão que me produziu uma vez. Eu tinha ido ver um dos meus clientes, enfermo de volta de uma viagem, residente em uma casa da Rua Malbelge, em Paris. Este homem era médium de profissão e, em consequência de sucessivas experiências que outras pessoas haviam feito com ele, estava num estado pronunciado de prostração nervosa. Não podia suportar luz nem ruído e estava estendido no leito, onde gemia como uma criança. Quando, cerca de 9 horas da noite, entrei no seu quarto, havia aí uma escuridão quase completa. Subitamente, enquanto eu o interrogava, vi uma claridade sobre um dos seus braços, que distingui então perfeitamente. Pensei a princípio que um raio de lua penetrava no quarto por alguma veneziana mal cerrada, e, levantando-me, pois que estava sentado, coloquei-me de modo a interceptar o suposto raio de lua. O meu movimento não produziu nenhuma alteração no reflexo, aliás fraco, projetado por essa espécie de luar. Além disso, verifiquei não haver luz alguma a entrar pela janela. Outros pontos luminosos apareceram pelo corpo do doente que parecia inteiramente inconsciente do fenômeno. Procurei tocá-los, nada senti de anormal, senão que eles desapareciam ao contacto da minha mão. Aproximei-me dos lugares onde a claridade se mostrava e não senti nenhum cheiro de fósforo, mas o aspecto desta nuvenzinha luminosa não se parecia em coisa alguma com a fumaça esbranquiçada e ondulante, produzida por este corpo, quando se esfrega com eles objetos no escuro. Tive muitas ocasiões de ver, em pessoas bem dotadas, o desprendimento desta força e sua condensação a pleno dia, sob diversas formas. Então, não poderia eu caracterizar o seu aspecto de melhor forma do que a comparando ao estado vesicular, que precede o estado líquido do gás ácido carbônico, quando ele é liquefeito sob pressão, em tubo de vidro. A este respeito devo dizer, sem intento de estabelecer nenhuma comparação, pois o gás comprimido se aquece, que, por ocasião do desprendimento desta força do corpo dos indivíduos, principalmente no verão ou em uma atmosfera tépida, experimenta-se uma viva impressão de frescura. É um fenômeno que notei nas minhas experiências anteriores. Mas, os médiuns não são os únicos que desenvolvem esta força anímica ou que a exteriorizam. Outros exteriorizadores muito superiores aos médiuns podem existir e existem realmente. Somente, ao inverso destes últimos, eles não deixam nenhuma influência estranha dirigir-lhes o corpo astral, isto é, a força anímica exteriorizável. Quem a dirige é o próprio espírito. O médium espírita, pelo contrário, é muitas vezes o ludíbrio ou pelo menos o instrumento de forças ocultas, não raro, muito inferiores se não muito ruins. Por minha parte, vi exemplos frisantes. Além disto, sendo uma entidade eminentemente passiva, o médium é, não somente dirigido por influências ocultas, boas, mas ou indiferentes, mas podem ficar dominado, guiado, arrastado pelas suas más paixões. As exigências do seu corpo físicas mal contidas pela vontade, que se habitua a abdicar em proveito de uma passividade necessária à produção do fenômeno dificilmente poderá ser refreadas, esgotado como se acha o corpo por perdas sucessivas da energia anímica.
Por isso, excetuando algumas pessoas, vê-se geralmente o mesmo médium produzir os mais autênticos fenômenos psíquicos, os menos discutíveis, ao lado de trapaças odiosas e, às vezes, grosseiramente dissimuladas. Conheci um médium, jovem muito honesto, que não fazia profissão da mediunidade, e com o qual se obtiveram diversos fenômenos de levitação e movimentos de objetos absolutamente reais. Confessou-me ele que muitas vezes se sentira como impelido a acrescentar alguma coisa ao que produzia. Possuía-se do desejo violento de simular um fenômeno qualquer quando podia, com as próprias faculdades naturais, obter coisa melhor. Analisando essa espécie de impulsão, dizia-me que ela provinha, em parte, do desejo de causar admiração aos assistentes, e, em parte, do prazer de enganar seu semelhante, de pregar-lhe uma boa peça, em terceiro lugar, do receio da fadiga, porque depois das sessões, nas quais são obtidos longos fenômenos, os médiuns ficam, às vezes, extenuados. Mas, acrescentou haver outra causa que ele não sabia explicar, causa sem dúvida de natureza impulsiva, reunida às precedentes, e fazendo-se sentir com mais força. Assegurou-me mais, além disso, que havia sempre resistido à tentação. Em suma, o médium espírita vulgar é um passivo, um impulsivo, e frequentemente um ser incompleto. Conheci um impotente e um hermafrodita entre os médiuns que estudei. Do mesmo modo que um indivíduo pode nascer médium, ou desenvolver artificialmente sua faculdade passiva, também se pode, por um exercício mais ou menos demorado, mais ou menos penoso, principalmente nascendo-se sem disposições, conseguir exteriorizar a força anímica própria, conservando-a sempre sob o domínio da vontade. E é assim que o senhor de Rochas cita o caso de Fabre d'Olivetti, que podia fazer chegar às suas mãos, de uma certa distância, o livro que desejava tirar da biblioteca. O mesmo autor cita, igualmente, um homem provavelmente ainda vivo no momento em que escrevo, que, por força volitiva, podia, olhando um pássaro qualquer a cantar no ramo, obrigá-lo a pousar na sua mão. É conhecida a história de Apolônios de Tiniano e outras, que contam por centenas na vida dos santos. Todos os viajantes que residiram por algum tempo no Oriente, viram as coisas mais interessantes neste gênero. Sendo minha intenção fazer este trabalho o mais curto possível, não quero introduzir-lhe tudo quanto podia ser escrito sobre o assunto. O leitor que desejar instruir-se achará no meu livro anterior as informações necessárias. Só citarei 2 fatos narrados em uma carta que me foi dirigida depois de uma conversa que se realizou em casa do Sr. Maurel, deputado pelo VAR, entre ele e o Sr. Sedemole, um dos nossos cônsules no Extremo Oriente. Eis alguns trechos da carta que o autor me permitiu publicasse. Começando por uma profissão de fé materialista e séptica, meu correspondente assim prossegue. Em 1872, no correr do mês de julho, em Cambodge, numa sala vizinha do Colégio das Bonzes, achava-me com um bonzo e alguns conhecidos e, segundo me informou a M.D., em casa do Sr. Maurel, estava entre eles um missionário católico. M.D. não escreveu em que cidade. Havia-me dito durante a conversação, mas eu não guardei o nome. Discutíamos sobre a nossa religião e seus milagres. O bonzo sustentava que o milagre nada provava e propôs-nos fazer um ramo 6 pessoas que o cercávamos, observando com atenção, enquanto lhe fazia gestos de magnetizador, a olhar fixamente para todas nós em sucessão. De súbito, pareceu-nos que uma nuvem envolvera o bonzo gradualmente, e no espaço de 30 segundos ele desapareceu. Um instante depois, tornou a entrar por uma porta do fundo, e adiantando-se para nós, com um ar grave, perguntou se estávamos convencidos do seu poder. Outro fato é este. Vi, nas Índias Inglesas, em Bombaim, um indiano que nos fez segurar, éramos 5, entre o polegar e o índex, as bordas de uma taça de cobre em relevo, com cerca de 40 centímetros de diâmetro e montada sobre um pé.
Estávamos num salão mal iluminado. Depois de muitos gestos e invocações a Brahma, que duraram bem uns 25 minutos, percebemos com assombro que a taça tinha desaparecido enquanto a estávamos olhando e tocando. Nossos dedos polegar e index estavam entorpecidos e insensibilizados. Como acontecera isto? Nada pude saber. Eu mesmo observei a mesa sobre a qual se achava a taça e nada me fez supor que ela contivesse um fundo falso por onde se fizesse passar um objeto daquela dimensão. E, todavia, o primeiro fato, que apresenta certa relação com este, pusera-me de sobreaviso e eu fiscalizava os menores gestos do faquir. Desde essa época, procurei sempre ocasião de ver semelhantes exemplos. Mas de balde, nada mais tornei a ver senão sortes vulgares de escamoteação feitas por indianos, diferindo enormemente dos dois precedentes na estatura e na fisionomia. O indiano da taça era, estou convencido, um descendente dessa raça superior, denominada celtas, brahmas ou arias. A estatura do bonzo de que falei, assim como a do indiano, eram aproximadamente de 1,80 metros. Ambos tinham a tez de um branco mate, o perfil grego, os olhos muito negros e de uma fixidez extraordinária. Eis, meu caro doutor, o que eu mesmo vi e tenho o prazer de informar-vos. Aceitai, etc. C. de Morley, 61, Rua d'Alpine. Paris, 31 de outubro de 1886. Ao Sr. Dr. Paul Gibier 23, Rua de Palestro. Paris. Os casos do Coronel de Rochas, alguns exemplos tirados da vida dos santos, os que me foram comunicados pela carta precedente são, ou podem ser produzidos pela força anímica exteriorizada e guiada pela vontade. Esta força que, independente da vontade, conserva a vida dos nossos órgãos, modificando a matéria assimilável, torna-se capaz, quando metodicamente dirigida pela vontade do exteriorizante, como quando é por intervenção de uma inteligência externa, de produzir nos corpos inertes transformações moleculares súbitas e inexplicáveis, no estado atual do que conhecemos sob o nome de ciência, e até de influenciar do modo considerável sobre os sentidos dos homens e dos animais. Antes de escrever a respeito dos médiums algumas páginas, que me hão de servir de transição para dar uma ideia da condição provável do ser humano no além da vida, creio de interesse dar ainda um exemplo de coisas extraordinárias realizáveis por homens que, por meio de uma vontade firme, pela concentração do pensamento, por uma dietética especial, adquirem poderes psíquicos supranormais, e dão aos seus corpos faculdades novas e desconhecidas. Há 600 anos, um sábio árabe, Ibn Khaldun, nos seus prolegômenos da História Universal, tratava, pouco mais ou menos, do mesmo assunto de que me estou ocupando. Este autor, falando dos homens que se dedicam a um exercício de natureza particular a fim de obterem a faculdade de ver as coisas ocultas, e de fazerem pairar sua alma nos diversos mundos dos espíritos, escrevia, são encontrados, principalmente na Índia, onde tomam o nome de yogis. Possuem muitos livros que tratam do modo pelo qual devem ser feitos estes exercícios. Contam-se a respeito dos yogis histórias surpreendentes. Pag. 226. Como vemos por este trecho, há 600 anos a Índia já era considerada, do mesmo modo que hoje, o berço do maravilhoso e ali, com efeito, que se encontram comunidades de indivíduos que adquirem, por meio de demorada e penosa educação, um temperamento especial, uma natureza nova no intuito de obterem estes poderes psíquicos tão cobiçados e também, apressemo-nos em dizê-lo, para um fim cuja realidade não nos cabe apreciar aqui, mas cujo ideal é tudo que existe de mais elevado e de mais belo. Se há uma causa de assombro é aquilo que o homem se torna capaz de fazer por si mesmo, quando guiado por uma vontade inflexível que nada é capaz de desviar do alvo ao qual se dirige. Na Europa, tivemos alguns jejuadores que permaneceram muitas semanas sem ingerir outra substância senão água pura.
Mas na Índia os jejuadores são muito mais fortes e, para só falar dos yogis ou yogis citados por Ibn Khaldun nos seus prolegômenos, são conhecidos certos casos de morte aparente provocada, que duram muitas semanas, e até meses, a crer-se as narrativas de sábios europeus tais como o fisiologista alemão Preyer, o Dr. Issik, de Viena, o naturalista Sekel, etc. Pode fazer-se ideia da perseverança destes yogis, ver-se a que tremendas macerações entregam eles friamente o corpo, pela história seguinte, que resumo segundo a narração longa e detalhada, escrita por testemunho ocular, o Dr. Onig Berger, e confirmada por Claudius Wade, ministro inglês residente em Lahore. O Dr. Onig Berger é um médico austríaco que, durante muitos anos, desempenhou as funções de médico particular de Ranjit Singh, Raja de Lahore. Quanto aos yogis, digamos logo que são ascetas solitários, vivendo ordinariamente no seio dos bosques ou sobre as montanhas. São monges de uma ordem bramânica. Eis a história, segundo documentos dignos de fé. Depois de haver longamente meditado sobre a escolha de uma existência, julgando, sem dúvida, pelo exame de suas vidas anteriores que era tempo de terminar seu ciclo, e de confundir-se com Brahma, em um nirvana eterno, isto é, com inteligência universal, o Brahma Haridas fez-se eremita e começou a série de exercícios religiosos, físicos e intelectuais, que constituem o adestramento ao que o Dr. Priya chama anabiose e ao que os hindus denominam Yoga Vidas e Bustamba Uvajustamba, isto é, a arte de produzir, por meio do êxtase e pelo afastamento dos elementais gênios, forças inteligentes, da terra ou da água, uma suspensão completa e não perigosa das funções vitais. Neste estado, os yogis podem fazer-se enterrar durante um tempo muito longo e voltam de novo à vida, ou flutuam sobre a água sem risco de submersão. Depois de haver construído uma espécie de cela semi-subterrânea, tendo somente uma porta estreita, Haridas, auxiliado por seus discípulos, penetrou nela, e estendeu-se sobre um leito fofo de peles lanosas e algodão cardado. Quando o asceta ficou instalado neste cubículo, seus servos fecharam-lhe a porta com barro, e então, sentado na postura do Upamadzan ou estendido no seu leito, concentrou o pensamento recitando orações sobre o rosário brahmânica, ou meditando profundamente a respeito da divindade. A princípio, só pôde permanecer alguns minutos, depois algumas horas e, enfim, ficou durante muitos dias no seu estreito carneiro para habituar-se gradualmente à falta de ar. Ao mesmo tempo, começou o exercício do pranayama, ou suspensão da respiração. Fez o pranayama, primeiro durante 5, depois 10, depois 21, 43, depois 90 minutos. Além disso, mandou aplicar sob a língua uma série de 24 pequenas incisões, uma incisão em cada semana. Estas operações, acompanhadas de massagens, têm por finalidade facilitar a inversão da língua na faringe, de modo a fechar a abertura da glote durante a anabiose. Enquanto duravam essas preparações, o solitário observava todas as regras do yogismo, alimentava-se só de vegetais e abstinha-se de todo o comércio carnal. Enfim, quando ficou pronto para sofrer a prova, submeteu-se a ela, talvez muitas vezes, antes de apresentar-se à corte de Lahore. Por que se apresentou ele perante o Raja Ranjit Singh? Suponho que vinha, ou para convertê-lo, se o Raja fosse muçulmano, ou como outrora os profetas de Israel, para censurar este rei por suas faltas. Todos os reis cometem faltas, são homens, a corte por sua dissolução, e, a ambos, pregar a penitência e o arrependimento. E para dar a todos uma prova de sua missão divina, ofereceu-se a mostrar que podia ficar debaixo da terra, dentro de um caixão, durante semanas, durante meses, e renascer depois da vida. A sua proposta foi aceita. Haridas, o yogi, fez seus últimos preparativos.
Purificou o corpo exteriormente por meio de abluções, e internamente por meio do jejum e do suco das plantas sagradas. Limpou o estômago, não com um tubo, como modernamente nas lavagens, mas por meio de longas tiras de linho fino, que engoliu e expeliu, depois, pela boca. Quando chegou o dia anunciado, uma multidão imensa congregou-se em torno. Aridés, rodeado dos discípulos e acompanhado pelo Rajá e sua corte, encaminhou-se gravemente para o lugar da prova. Estendido no chão um sudário de linho, o yogi colocou-se no centro dele e, voltando o rosto para o oriente, sentou-se, cruzando as pernas na atitude Pamadzan de Brahma sentado sobre o lótus. Pareceu recolher-se um momento, depois fixou o olhar na ponta do nariz, tendo invertido a língua para o fundo da garganta. Logo cercavam os olhos, inteiriçaram os membros, produziu-se, enfim, a catalepsia ou antes a tanatoidia, nome novo que proponho, isto é, um estado parecido com a morte. Os discípulos do solitário apressaram-se então em esfregar-lhe os lábios, a fechar-lhe os ouvidos e as narinas sem mechas de linho envolvidas em cera, provavelmente para protegê-lo contra os insetos. Reuniram e amarraram os 4 cantos do sudário por cima de sua cabeça. O selo do Raja foi impresso sobre as nós da mortalha, e o corpo encerrado em caixão de madeira de 4 pés por 3, que foi tapado hermeticamente, e também marcado com o sinete real. Um jazigo murado, preparado a 3 pés debaixo da terra, para guardar o corpo do yogi, recebeu o caixão cujas dimensões se adaptavam exatamente a esse túmulo. A porta foi fechada, selada e completamente vedada com argila. Entretanto, foram estabelecidas sentinelas para a guarda do sepulcro, o qual estava também rodeado por milhares de hindus, que haviam concorrido piedosamente ao enterro do santo, como a uma peregrinação. Ao termo de 6 semanas, tempo convencionado para a exumação, uma afluência ainda maior de espectadores concorreu ao lugar do sucesso. O Raja mandou tirar a argila que murava a porta e reconheceu-lhe a perfeição do selo. Foi destapada a porta, o caixão retirado com conteúdo, e, depois de verificado achar-se intacto o sinete que selava, mandou o Raja abri-lo. O doutor Onig Berger observou, então, que o sudário estava coberto de mofo, o que se explicava pela umidade do carneiro. O corpo do solitário, tirado do caixão por seus discípulos, e sempre envolto no lençol, foi apoiado de encontro à tampa. Depois, sem o descobrirem, derramaram-lhe água quente sobre a cabeça. Enfim, desembrulharam-no do sudário, tendo-se primeiro verificado os selos, antes de serem partidos. Então o Dr. Onig Berger examinou atentamente. Conservava a mesma atitude de quando fora inumado, tendo somente a cabeça descansada em um dos ombros. A pele estava enrugada, os membros rígidos. O corpo inteiro estava frio, menos a cabeça, que havia sido ensopada de água quente. Não se conseguiu perceber o pulso nem nas radiais, nem nos braços, nem nas fontes. A auscultação do coração só indicava o silêncio e a morte. Levantando-se-lhe uma pálpebra, mostrou-se um olho apagado e vítreo, qual de um cadáver. Seus discípulos e servos lavaram-lhe o corpo e flexionaram-lhe os membros. Um deles aplicou sobre o crânio do yogi uma cataplasma quente, de farinha de trigo, que foi renovada muitas vezes, enquanto outro discípulo tirava as mechas dos ouvidos, do nariz, e abria-lhe a boca com uma faca. Aridés parecia uma estátua de cera, não dando sinal algum indicativo de que ia recuperar os sentidos. Depois de ter-lhe aberto a boca, o discípulo segurou-lhe a língua e fê-la voltar à sua posição normal, onde a manteve, porque ela tendia incessantemente a recair na laringe. Flexionaram-lhe as pálpebras com gordura e foi-lhe feita mais uma aplicação de cataplasma quente na cabeça. Nesse instante, um estremecimento sacudiu o corpo do asceta, as narinas se lhe dilataram, seguiu-se uma profunda inspiração, o pulso bateu lentamente, os membros amornaram-se.
Puseram-lhe na língua um pouco de manteiga derretida, e depois desta cena penosa, cujo resultado parecia duvidoso, os olhos subitamente recuperaram o brilho. A ressurreição do yoga estava realizada. E logo que ele avistou Raja, disse-lhe simplesmente: acreditas-me agora? Meia hora havia sido necessária para reanimá-lo, e no mesmo decurso de tempo, posto que fraco, mas trajando um rico vestuário de honra, adornado com um colar de pérolas e braceletes de ouro, o yogi repimpava-se à mesa real. Tempos depois, o Raja, tendo, sem dúvida, provocado o asceta, fez com que este de novo se sepultasse, mas desta vez a 6 pés de profundidade. O chão foi batido em redor do caixão, murou-se-lhe o jazigo, espalhou-se terra por cima da sepultura e nela semeou-se cevada. Sempre segundo as mesmas testemunhas oculares, Aridez foi conservado 4 meses nesse túmulo. Ao fim desse tempo voltou à vida como da primeira vez. Estes fatos estão, por tal forma, fora de tudo que a fisiologia nos ensina sobre as condições habituais da vida humana, que não podemos evitar pelo menos de dizer, eu queria ver. Mas, como observa o escritor de quem copiei esta narrativa, seria temerário negar estes fatos pelo único motivo de não podermos ainda explicá-los. Acrescentarei que a explicação já não poderá tardar muito. Seja como for, antes de repelir a priori as narrações como a que precede, é bom lembrar que centenas de viajantes têm estado de acordo sobre fatos que narram, do mesmo gênero, observados na Índia. Que, além disso, a religião bramânica, mística no mais alto grau, leva seus adeptos a este gênero de macerações e autotorturas. E que, finalmente, homens como os Brahmas da Índia, estudando o lado psicológico da biologia humana, há tantos e tantos séculos, podem saber do assunto um pouco mais do que nós, que começamos apenas a entrever as coisas. Seria mais prudente cuidar de unir a ciência moderna, exata, positiva, à antiga tradição, que parece ter sido conservada intacta pelos sábios da Índia, cujos pais provavelmente inspiraram o Egito e a Grécia, assim como inspiraram os fundadores das grandes religiões que dividem a humanidade. Deve-se notar que as coisas denominadas milagrosas são executadas em toda parte por pessoas reputadas santas, qualquer que seja a religião a que pertençam. Somente, em cada religião, quase sempre, atribuem a intervenção do diabo os intitulados milagres produzidos por santos das religiões rivais, ao passo que os que trazem a boa marca são devidos à graça divina. Não queremos ocupar-nos destas opiniões e ainda menos discuti-las. Segundo a divisa das Marajás de Benares, não há religião mais elevada do que a verdade. E como a ciência outra coisa não é senão a soma dos caminhos e meios do que conduzem ao conhecimento desta verdade, seus fiéis são obrigados, para não serem distraídos por símbolos desnaturados e obscurecidos, a estabelecer seu culto privilegiado fora de qualquer igreja, pois que a abóbada estrelada dos seus é o único templo digno de abrigar a ideia que devem fazer da divindade. Capítulo 6. Sumário. Poderes supraordinários, novas faculdades que o homem pode adquirir. Perigos do adestramento imposto para a aquisição destas faculdades. Exemplo recente e atual destes perigos, uma associação inteira de místicos entregando seus mais imorais atos. Perigos que apresentam as sessões espíritas e geralmente as pesquisas feitas sem método. As inteligências inferiores apoderam-se da força anímica dos médiuns. Perigos terríveis das sessões obscuras. Fatos que servem de exemplos em apoio desta alegação. Um experimentador ferido quase mortalmente, outro ferido gravemente. Outros fatos observados pessoalmente pelo autor. Conselhos a este respeito. Vê-se que o homem pode adquirir um poder de exteriorização ou de abmaterialização do seu espírito e da sua força anímica, permitindo-lhe produzir fenômenos aparentemente contrários às leis naturais vulgarmente observadas, e atualmente conhecidas pela ciência ocidental moderna.
Li muitas coisas interessantíssimas a respeito de homens dotados desta faculdade, vivendo no estado de comunidades, de falansterios, nas solidões do Tibete ou sobre as montanhas do Himalaia. Não sei se é real a existência destes adeptos entre os Brahmas de graus superiores, ou a dos Mahatmas, como são denominados alguns deles. Não posso duvidar da possibilidade desta existência. O que eu vi destruiu a dúvida. Quererá isso dizer que eu recomende a prática do ioguismo e suas macerações como meio de investigação? Certo que não. Mas a ciência positiva com seus processos experimentais, seu método indutivo e dedutivo, não escolhe fatos. Por este motivo, não merece censura o investigador que estuda os fenômenos determinados por esses homens chamados yogis, faquires, médiuns, etc., os quais, empregando sua parte de livre-arbítrio, submeteram voluntariamente o corpo e o espírito a tratamentos às vezes cruéis, com um intuito cuja legitimidade e cujo valor não posso discutir aqui. Parece-me não ser menos útil o estudo desses deslocadas do que o dos indivíduos da deslocação física, aos quais, por meio de uma operação financeira, que poderíamos considerar macabra, se compram os esqueletos com a condição de serem eles entregues aos museus e às faculdades de medicina. Desejo fazer conhecer que, longe de animar alguém a lançar-se sobre as pegadas dos yogis ou dos faquires, assinalei, em minha obra anterior sobre espiritismo, os perigos que podem decorrer das pesquisas psíquicas. Acrescentarei que, relativamente ao adestramento destinado a desenvolver as faculdades superiores de abimaterialização, o exercício conduz, quase sempre, à loucura ou pioram as inclinações e, às vezes, à explosão de novas paixões dependentes da aberração do sentido genesíaco. A natureza comprimida recupera, um dia, os seus direitos com usura, se a compressão os enfraqueceu. E é assim que, segundo a expressão de Pascal, a força de querer o fazer o anjo, acaba-se por fazer o bruto. Conheço, de minha parte, muitos exemplos terríveis da perversão de que acabo de falar. Aqui temos um deles, um escritor inglês, de talento, desprendido há pouco, quis, em certo período de sua vida, adquirir faculdades supraordinárias. Abandonou a alta posição que ocupava nas rodas políticas e literárias da Grã-Bretanha, e entregou-se à pesquisa do oculto. Abraçou a vida mais dura que pode ser imaginada. Depois, escreveu livros que são hoje a admiração dos místicos e dos estudantes de ocultismo. Nos Estados Unidos, ele filiou-se a uma sociedade místico-religiosa da qual se separou no dia em que o chefe daquela igrejinha teve a fantasia de fazer-se passar por Deus em pessoa. Na América, como sabemos, este gênero de loucura, ou de impostura, não é raro, e um êxito relativo lhe anima a reprodução. A força de proselitismo, servido, além disso, por uma eloquência compungente e persuasiva, o candidato a yogi constituiu-se o inspirador e o chefe de uma religião nova, que ensinava o sacrifício de si mesmo e a união das almas num simpinelma seráfico. Mas, já então, havia posto de lado os jejuns, as meditações, o insulamento mal conselheiro e as macerações da carne, para adotar uma vida relativamente faustosa. Havia conseguido fundar no Oriente uma comunidade onde se achavam não poucas donzelas e senhoras inglesas ou americanas de boa sociedade. A comunidade tinha, e ainda tem no preciso momento em que escrevo, aderente dos dois sexos na Europa mesmo em Paris, e na América. Conheço alguns deles. Pois bem, atrás da devoção e do misticismo requintado dos adeptos, ocultavam-se e ocultam-se ainda as mais repugnantes práticas obscenas, elevadas à altura de um princípio e de um culto ad majorem Dei gloriam. Depois da morte do falso profeta, seus discípulos preparavam-se para espalhar, por meio de iniciações ocultas, as doutrinas que lhe foram secretamente confiadas, e depois de precauções fáceis de imaginar, uma barcada de jovens dos dois sexos, alguns casados,
Dispunha-se a partir para o levante, quando uma moça neófita do novo Priapanânico abriu os olhos a tempo. Tinha-se quebrado o encantamento da sugestão. Ela fez, com grande abnegação, todo o possível para reparar o mal feito, e impedi-lo de produzir-se novamente. Graças a ela, a associação está em período de desagregação. Estou convencido de que esse homem, causa da perda de grande número de espíritos corrompidos e fanatizados ao mesmo tempo por ensinamentos apologéticos do vício, era uma espécie de inconsciente. Se eu tivesse, na qualidade de médico legista, de pronunciar-me sobre sua responsabilidade, hesitaria na questão de saber até que ponto poderia considerá-la atenuada, em razão do desarranjo cerebral, que podia ser provocado pelas práticas ocultas a que ele se entregara outrora. Para falar a linguagem dos cabalistas, não pôde vencer o guarda da porta e a esfinge devorou-o. Aí fica um exemplo, cuja autenticidade garante, dos gritos a que se expõe quem se atira exclusivamente à procura do desconhecido misterioso, sem se guiar pelo farol da filosofia positiva, e sem estar cercado, antes de tudo, dos rigorosos princípios do método científico. Acabo de falar dos perigos produzidos pelo emprego de práticas destinadas a desenvolver os poderes ocultos. Resta-me indicar os acidentes terríveis aos quais se arriscam os que, sem método, se entregam às pesquisas espíritas com auxílio dos médiuns. Em outra parte, aludi aos inconvenientes que resultam do estudo da psicologia fenomenal, quando quem o fizer não possuir um sistema nervoso bastante sólido. De modo geral, penso que não é muito sensato entregar-se uma pessoa assiduamente à prática das evocações. Não somos sempre senhores de receber quem quisermos, e quando o médium, tornando-se passivo, deixa escapar a sua energia anímica, força, fluido vital, perispírito dos espíritas, a primeira inteligência má que for atraída por certas influências magnéticas de ordem inferior, a primeira larva ao alcance, segundo a expressão dos ocultistas, pode apoderar-se dele e causar desgraças irreparáveis. E principalmente em sessões escuras que fatos destes podem ocorrer. Conheço, entre outros, 2 fatos particularmente instrutivos a este respeito. O primeiro verificou-se há pouco tempo, na Inglaterra. 3 gentlemen, com o objeto de se certificarem da exatidão de certas alegações espíritas, encerraram-se, uma noite, às escuras, no quarto de uma casa desabitada, tendo-se comprometido por juramento solene que seriam absolutamente sérios e de boa fé. O quarto estava inteiramente vazio e, intencionalmente, só colocaram nele 3 cadeiras e uma mesa, em torno da qual tomaram lugar e assentaram-se. Convencionaram que se alguma coisa insólita ocorresse, o primeiro que pudesse faria luz com fósforos e velas à disposição dos 3 estavam imóveis e silenciosos, já havia algum tempo, atentos aos mentires ruídos, às mais leves vibrações da mesa sobre a qual haviam pousado as mãos entrelaçadas. Não se escutava nenhum som, a escuridão era profunda, e talvez os 3 evocadores improvisados estivessem para fatigar-se e perder a paciência, quando, de súbito, um grito estridente de angústia restrugiu no silêncio da noite. Imediatamente, produziu-se um fragor medonho e uma saraivada de projéteis começou a chover no pavimento, na mesa e nos operadores. Cheio de terror, um dos assistentes acendeu a vela, como tinha sido combinado, e, quando as trevas se dissiparam, 2 deles somente se encontraram em presença um do outro, e notaram com terror a falta do companheiro cuja cadeira estava derribada em uma extremidade do aposento. Passado o primeiro momento de perturbação, eles encontraram-no debaixo da mesa, sem sentidos, com a cabeça e o rosto cobertos de sangue. Que ocorrera? Verificou-se que o mármore da chaminé havia sido arrancado, feito em 1000 pedaços e projetado em todas as direções, alcançando a cabeça do infeliz. A vítima deste acidente ficou 10 dias desacordada, entre a vida e a morte,
e só lentamente se restabeleceu da terrível comoção cerebral que havia recebido. A história foi-me contada por um homem digno de toda a confiança, que a tinha ouvido de um dos atores da cena. O segundo caso, que ocorreu durante uma sessão às escuras, sucedeu a MP, um dos membros mais distintos da imprensa parisiense, e que me comunicou. MP tinha sido convidado a assistir, em uma casa particular de Passy, a uma sessão espírita na qual a força anímica era fornecida por S.H., médium americano muito conhecido. Em dado momento, o médium dirigiu-se ao piano. Fora do seu alcance, em cima de uma mesa, foram colocados diversos instrumentos de corda, entre os quais, um bandolim. Os assistentes, segurando as mãos uns dos outros, formaram um círculo e apagaram as luzes. O médium tocou o piano em uma área qualquer e logo se ouviram os instrumentos, que tocavam também, pairando no quarto, sobre os assistentes, perto do teto, aproximando-se, afastando-o, e fazendo-se ouvir sucessivamente em diferentes pontos do aposento. De repente, MP sente-se contundido na fronte, leva aí vivamente a mão e, atordoado pelo golpe, grita que está ferido, vertendo sangue. Ao mesmo tempo um bandolim caía-lhe sobre os joelhos. De fato, quando houve luz, viram que ele estava com o rosto e as mãos ensanguentados. O bandolim havia-lhe batido com uma das arestas na parte média da fronte, onde aparecia larga incisão, cuja cicatriz o ofendido há de trazer toda a vida. Em minhas numerosas experiências, especialmente no princípio, sucederam muitas aventuras mais ou menos desagradáveis, uma das quais quase acabou em tragédia. Não que eu haja jamais feito experiências no escuro, é um modo de proceder que sempre repeli. Tudo quanto me tem acontecido de molesto, ocorreu-me à plena luz. Um dia, depois de avançar algumas observações irônicas a respeito de opiniões formuladas por um espírito grosseiro, que se manifestava por intermédio da mesa, julguei de momento ter a minha rótula partida pelo choque violento da borda deste móvel, bruscamente atirado sobre mim. Interrogado, o espectro respondeu afirmativamente, quando lhe perguntei se tivera a intenção de magoar-me. Mas, foi principalmente em circunstâncias que jamais esqueci, vivesse-me 1 ano, que vi de perto o imenso perigo a que uma pessoa se expõe neste gênero de estudos, se não tiver o cuidado de instruir-se sobre certas condições requeridas, das quais não se pode prescindir absolutamente. Devo confessar que por aquele tempo entregava-me às pesquisas psíquicas com bastante sem cerimônia, tratando este assunto do mesmo modo que os outros, e considerando-o como qualquer parte da fisiologia. Mas, desde então, fiquei sabendo que convém proceder de outra maneira e usar de certas formalidades, sem as quais, um experimentador não prevenido poderia sofrer mais de um grave desengano. Eis o fato. Nos últimos meses do ano de 1886, fazia eu, quase diariamente e sempre à noite, experiências sobre a força anímica. 2 sessões foram particularmente coroadas de peripécias. Estas sessões se realizaram no laboratório dos velhos edifícios do antigo Colégio Rollin, transformado provisoriamente, naquela época, em escola prática da Faculdade de Medicina. O local que eu ocupava, e que me servia de laboratório, era vizinho dos anfiteatros de dissecação, da faculdade, onde, naquele momento, havia muitos cadáveres. Em uma das peças deste laboratório estivera, algum tempo antes, um cadáver que me servira para estudos de medicina operatória. Quem estiver em dia com as questões de que estou tratando, compreenderá a importância destes pormenores. O médium que me auxiliava nas pesquisas era um norte-americano, MS, cuja força anímica se emitia em quantidade suficiente para produzir materializações e transporte de objetos à distância, sem contacto. Um sábado à noite, no mês de dezembro de 1886, o médium, o Dr. de B. e eu, dirigimos-nos pelas 9 horas,
ao laboratório da rua Elmonde. Dois amigos meus, o Dr. A. e ele, publicista, redator-chefe de uma revista política e literária, aos quais eu marcara entrevista, já haviam chegado. O servente do meu laboratório tinha preparado os objetos necessários e experiência. Pretendíamos obter sinais impressos em gesso diluído, tendendo a solidificar-se. Ficando pronto o gesso, foi ele posto em uma vasilha larga, debaixo da mesa, em torno da qual, exceto o servente, nos assentamos todos. A vasilha foi coberta por uma rede de arame em forma de sino, sobre o qual colocamos os pés. A peça estava perfeitamente iluminada por dois bicos de gás, um dos quais situado sobre nossas cabeças. Obtivemos, esse dia, muito pouca coisa, nenhum sinal impressa, mas alguns traços insignificantes, como se o dedo tivesse roçado a superfície do gesso, e alguns dentre nós apresentamos nas roupas manchas da mesma substância, que ninguém havia antes notado. O médium queixava-se de não se sentir bem, experimentando, dizia, más influências em redor de si, e tendo dificuldade em repeli-las para não ser tomado. Obtidos alguns fenômenos que não há interesse em referir aqui, levantamos a sessão e partimos, indo o médium meio desfalecido e apoiado ao braço de ele, e ao meu. Em caminho, da rua Elmonde à rua Cláudio Bernardi, aonde íamos à procura de carro, fomos repentinamente agredidos por uma saraivada de pancadas que ouvíamos e sentíamos muito bem, posso falar a respeito, e que alcançavam principalmente o médium. As pancadas eram-nos dadas por detrás. Enfim, encontramos um carro, e o médium, que estava muito agitado e parecia bastante atemorizado, tomou lugar nele com o Dr. de B. Apenas instalados na sege, ouviram um rufo irregular de pancadas no toldo do carro, logo que este se pôs em movimento. Estes rumores continuaram, segundo Nolo informou o Dr. de B., até chegar aos Campos Elíseos onde residia. Ajustamos nova entrevista para o sábado seguinte. No dia determinado, reunimos-nos no mesmo lugar, com as mesmas pessoas do sábado precedente. A princípio, as coisas anunciaram-se muito mal. Apenas havíamos entrado no recinto da escola prática provisória, no momento em que caminhávamos ao longo de um dos anfiteatros de anatomia, ouvimos repentinamente um silvo seguido do violento choque de um objeto, de encontro a uma antepara vizinha. O objeto indicado era um frasco vazio, do modelo dos que servem para conservar peças anatômicas. Ele havia ricocheteado sobre um de nós, e caíra no chão sem quebrar-se. Pessoa alguma podia achar-se escondida no lugar onde nos encontrávamos, e, ao demais, a noite não estava muito escura. Temendo algum desgosto, no momento de penetrarmos num vestíbulo que havia na escada que conduzia ao laboratório, no segundo andar, como o gás estivesse apagado na escada e aí a escuridão fosse completa, gritei ao servente que fizesse luz. Durante este tempo, começávamos a subir. Mal havíamos atingido o primeiro andar, o médium ia à frente e eu por último, quando ouvimos um novo silvo, seguido logo do barulho de um frasco, análogo ao primeiro. Bem entendido, pessoa alguma foi encontrada na escada. Uma vez no laboratório, que estava bem iluminado, tudo correu, durante algum tempo, como da última vez, mas o médium tornava-se cada vez mais inquieto. Enquanto nos conservamos em torno da mesa, uma mesa quadrada, simples, que eu mandara construir expressamente, e depois de preparado o gesso, fiz em alta voz e em tom jovial, pronunciando-me em francês, de modo a não ser compreendido do médium que só falava o inglês, a objeção de não ser impossível, dado o lugar onde estávamos, que algum espírito velhaco, cujo corpo tivesse sido dissecado, fizesse tudo para nos atrapalhar as experiências. Mal acabava de falar, quando o médium foi acometido de convulsivo movimento, que lhe sacudiu o corpo todo e o fez cair em transe. O que ocorreu, então, foi deveras pavoroso,
Ele pôs-se de pé, tendo os olhos desmedidamente abertos, parecendo que lhe saíam das órbitas, deu alguns passos irregulares no aposento, e todos nós, sentindo que algo de extraordinário ia suceder, erguemo-nos em guarda. Girou sobre si e agarrou um dos pesados bancos de carvalho que nos serviam de assento, fazendo com ele um molinete terrível. Os meus amigos debandaram à pressa, mas, como eu estava justamente sentado junto da parede, fiquei sozinho em frente daquele corpulento americano, de hercúleo tipo, que parecia embirrar comigo especialmente, conservando-nos ambos separados pela mesa quadrada, ao redor da qual estávamos tranquilamente sentados um instante antes. Nesse momento, era horrível seu rosto. Dirigiu meu braço esquerdo, tendo o índex estendido, e com o direito brandiu o pesado banco, acima da sua cabeça. O Senna, nesse velho quarto de colégio, improvisado em um laboratório de psicologia experimental, era realmente singular naquela noite de dezembro, mas não foi nisso que pensei, então. Os meus amigos, atemorizados, guardavam distância, ninguém dava uma nota, só o médium deixava escapar um estertor gutural. Não podendo afastar-me do espaço em que me achava, de um lado a parede e a mesa, do outro um aparador e o fogão, eu não perdia um gesto desses que se mostrava animado contra mim, de intenções claramente hostis. Aproximou-se mais e, tendo-me ao alcance da mão, atirou o formidável golpe com o banco, na direção da minha cabeça. Eu conservava todo o sangue frio, prestava-lhe a máxima atenção imaginável, e, quando percebi o início do movimento que ia atingir-me, segurei os 2 pés da mesa que estavam do meu lado, levantei-os vivamente, apresentando a mesa ao meu adversário e cobrindo-me com ela com um escudo. O choque foi terrível, o banco bateu na mesa como uma pancada de catapulta, ouviu-se um estouro e o impulso fez-me recuar até a parede. A mesa rachou de alto a baixo. Continuando a proteger-me com ela, empurrei-a que largou a arma e caiu para trás, numa cadeira, atacado de convulsão. Corremos sobre ele a fim de sujeitá-lo, mas foi inútil, voltou a si imediatamente, não se recordando de coisa alguma, e, para não assustá-lo, sentamo-nos de novo em redor da mesa, escondendo a nossa emoção. Desta vez fiz que ele se colocasse perto da parede. A precaução não foi inútil, porque, tendo sido outra vez acometido de um transe não menos terrível do que o primeiro, ergueu-se ainda, após agitação convulsiva, e tornou a sentar-se, com a boca contraída, os olhos a lhe saltarem das órbitas. Levantou-se e nós fizemos outro tanto, ficamos os 2 separados pelo fogão, mas ele empurrou a mesa, e, segurando uma cadeira, encaminhou-se para mim. Do meu lado peguei no banco que ele me havia atirado e tomei-o, não como arma ofensiva, mas a fim de parar os golpes que me fossem vibrados com a cadeira por ele brandida. Houve ainda um momento de violenta ansiedade para todos nós, quando ele e eu ficamos frente a frente, empunhando as estranhas armas deste combate quase fantástico. Ele continuava brandindo sempre a cadeira, eu preparava-me para recebê-la sobre o meu banco, quando fui levado, não sei por que força a tentar uma experiência, pondo à prova um meio que me fora indicado por pessoa muito em dia com estas coisas, como infalível em semelhantes circunstâncias, larguei o objeto que segurava e estendi os braços para frente, dirigidos contra a pessoa do infeliz em transe, querendo energicamente que ele ficasse imobilizado. Projetei, de alguma sorte, a minha vontade sobre ele, acompanhando este esforço cerebral de um gesto enérgico. O efeito foi instantâneo e fiquei, mais que todos, muito agradavelmente surpreendido. Em vez de ser-me atirada, a cadeira foi lançada para trás, e, posto que muito sólida, feita em pedaços, a ponto de não poder ser reparada. 5. Ficou transfigurado, seu corpo foi agitado por convulsivo tremor e transportado bruscamente contra a parede a 3 ou 4 metros do ponto em que se achava. Seus membros todos ficaram torcidos,
Enroscou-se em forma de bola no pavimento, junto de uma porta, e ouvimos estalarem as articulações. Alguns passes magnéticos acabaram por chamá-lo a si. Logo que pudemos, abandonamos esse lugar tão pouco propício às pesquisas psicológicas, para jamais tornarmos aí no mesmo intuito, tendo-nos munido de luzes para tomarmos os carros que nos esperavam na rua. Como acabamos de ver, as pesquisas psíquicas experimentais não deixam de ocasionar certos riscos aos que se entregam a elas, e fazem mal a pessoas que levam isso de brincadeira. A minha opinião sobre este assunto pode ser exposta em poucas linhas, quando não pudermos estar de modo sério e seguido, em uma palavra, com proveito da ciência, isto é, da humanidade, os fatos de psicologia experimental, o melhor, quando tivermos visto bastante para convencer-nos, é ficarmos quietos e confiarmos nos que se sentem com força de afrontar o perigo que oferece este gênero de investigações, e possuem a competência indispensável ao seu bom resultado. Capítulo 7. Sumário, porque, em seguida às minhas primeiras pesquisas, não avancei teoria alguma e mantive-me no terreno dos fatos. Carta de um redator do jornal Diz Debates. 3 sessões com Eglinton. Materializações. Moldagens e fotografias de formas anímicas. Porque os sábios, em geral, nada querem dizer a respeito destes fenômenos. Entrevista com o professor Vulpian. A prova de que o homem possui uma consciência sobrevivente ao corpo está feita. Mecanismo da morte. Este mecanismo comporta 2 tempos. Ele, estádio da morte intelectual. 2. Estádio da morte anímica. As células do corpo são indivíduos vivendo de nós e dentro de nós, como por nossa parte vivemos do macrocosmo e dentro dele. A célula viva contém energia anímica, isto é, energia em evolução para inteligência. Ela assimila, desassimila e lembra-se. A imunidade patológica é um fenômeno de memória celular. Um caso inédito de intitulada alucinação verídica. Última palavra de Hermes Moribundo. Em meu precedente trabalho, expus longamente diversas experiências devidas a sábios dos mais distintos, W. Crocas, Zoellner, etc., antes de expor as minhas próprias experiências. Não quis, então, emitir teoria alguma sobre os fenômenos espiritualistas, e isso por muitos motivos. Em primeiro lugar devo colocar o seguinte: se me achava perfeitamente certo da realidade dos fenômenos, não me tinha ainda fixado a respeito de sua causa. Acreditava poder afirmar, todavia, que em certo número de casos, pelo menos dos que observara, alguns eram produzidos por uma causa intelectiva, que parecia independente. Demais, permanecendo no terreno dos fatos, não querendo adotar nem sustentar teoria alguma, guardava uma posição inexpugnável e não podia ser acusado de ter um partido feito, ou uma opinião preconcebida. Os resultados desta atitude sincero-me-ão dado razão, e, assim como já tive ocasião de escrevê-lo, a quantidade de cartas que me foram dirigidas por ex-alunos da Escola Politécnica, da Escola Normal Superior, por professores, por diplomados em ciências, médicos, engenheiros, etc., de França e do estrangeiro, animaram-me a perseverar nessas pesquisas. Alguns cientistas e homens instruídos assistiram às minhas experiências e escreveram-me em seguida cartas que eu podia publicar, por estar autorizado a fazê-lo, mas, para quê? Os que não confiam no testemunho dos sábios que conscientemente arriscaram sua reputação científica, publicando o resultado de suas pesquisas, ficariam mais convencidos. Entretanto, como entre os fatos experimentais que expus em minha obra precedente, insisti principalmente no fenômeno de escrita direta, vou reproduzir uma carta que me foi dirigida depois de uma sessão à qual assistiram, em minha casa, o Sr. Patinotti, diretor do jornal Diz Debates e 2 dos seus colaboradores, os senhores André Alaz e Harry Alice, o autor da carta em questão. Porém, antes disso, indicarei sumariamente o mecanismo da escrita direta,
Segundo a teoria que a minha orientação permite apresentar, quando o médium permanece em estado de passividade quase absoluta, se bem que acordado, sua força anímica, em vez de ficar limitada aos órgãos, flutua no exterior. As inteligências que